Beleza? Tivemos uma surpresa aqui agora com a Isabelinha. Gravando em aula em casa, né? Escritório em casa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O quartinho que eu estudo aqui, ó. Muita livraiada danada. Tá vendo? E é livro, é muito livro. Tá? Aí, ó. E vai estudando. Estudo igual vocês, tá? Vamos lá? Segunda parte da aula. Então vamos. Tirar esse brilho aqui. Aí, vamos lá. Segunda parte da aula. Senhores, abram por gentileza o outro slide. Procedimentos no processo penal. Abre lá. Então nós estamos mudando aqui de assunto, né? Da água para o vinho. Mudando de assunto da água para o vinho. Vamos falar de procedimentos agora. Eu tenho procedimentos no âmbito processual civil e procedimentos no âmbito processual penal. Tá? No âmbito do processo civil e do processo penal. Óbvio que a gente está trabalhando aqui no âmbito do processo penal, mas não custa nada falar que no processo civil nós tivemos uma reforma com o novo Código de Processo Civil. E esse novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu uma economia procedimental. Antigamente a gente tinha procedimento ordinário, sumário, no procedimento processo civil. Agora não. Agora, a rigor, no Código de Processo Civil só tem um procedimento ordinário. Eu faço uma pequena exceção aqui, é o procedimento sumaríssimo do Código da Lei 9.099, né? Alguns processualistas devem considerar a primeira parte da Lei 9.099 como um procedimento sumaríssimo. Mas o sumário acabou. O sumário lá no civil não tem. No processo penal, o negócio é mais tradicional ainda. Tá? Eu tenho duas vertentes de procedimento. Procedimento comum, 3, e procedimentos especiais. Tá bom? Procedimento comum, lá no processo penal, nós vamos começar a estudar o procedimento ordinário. Então, o procedimento ordinário, o sumário e o sumaríssimo, da Lei 9.099, sumaríssimo, tá? Procedimento ordinário e o sumário estão lá no Código de Processo Penal. O sumaríssimo na Lei 9.099, beleza? E os procedimentos especiais depende, são vários. Eu chamo a atenção aqui para o procedimento especial do júri, tem toda uma ritualística própria. Procedimento especial da lei de drogas, não é? Tem o procedimento da lei de drogas. Do ECA, Estatuto de Desarmamento, Estatuto do Idoso na parte criminal. Crimes eleitorais, procedimento especial. Tá bom? Então vai depender da lei, do assunto. Aí eu tenho um procedimento especial. Quando esse procedimento especial em algum momento for omisso, aí nós, operadores do direito, nos socorremos ao Código de Processo Penal como ciência processual mãe, vamos dizer assim, tá? Então esse organograma aí, ó, processo penal trabalha dessa forma. Procedimento comum e especial, comum ordinário, sumário, lá do Código de Processo Penal. Nós vamos saber quanto que usa um ou outro. Vamos estudar isso. E o sumaríssimo da Lei 9.099. Pode acrescentar aí à mão aí, ou no computador, né? Digitar aí, ó, sumaríssimo. 9.099. Ordinário e sumário. Código de Processo Penal. CPP. Beleza? E o procedimento especial que a gente destaca entre os procedimentos especiais de cara é o procedimento do júri. Nós vamos falar sobre o júri no momento oportuno, de forma bem direta, sobre as audiências, o plenário, como é que funciona. Em que pese lá no Código de Processo Penal a legislação sobre o júri ser muito ritualística, muito grande. Não vamos falar detalhadamente. Nós vamos direto na veia, vamos trabalhar de forma direta com o Tribunal do Júri e suas principais características, tá? Quando a gente tratar de procedimentos especiais. E vamos falar também do procedimento da Lei de Drogas, que tem um procedimento separado do Código de Processo Penal, por isso que é especial. Próximo slide, vamos lá, senhores.
Identificação do procedimento correto. Como que a gente identifica? Como é que eu sei que eu vou distribuir a minha queixa na vara, no procedimento ordinário ou no sumário, ou quando eu vou distribuir no juizado especial criminal? Eu, advogado, ou eu, promotor, oferecendo denúncia. Tá? Quando que eu vou usar um ou outro? Quais são as regras? O que eu tenho que ter como parâmetro? Antes dos parâmetros legais, eu vou traçar regras gerais aqui de como identificar o procedimento correto. Sempre vai ser assim, tá? Para saber se é ordinário, sumário ou sumaríssimo. E o especial também vai entrar dentro dessa sistemática de acordo com o valor da pena aplicada, basicamente. Mas num procedimento especial. Beleza? Então vamos delimitar aqui quanto que eu uso um, quanto que eu uso outro. Bom, pena máxima fixada por crime abstrato. O cara não vai responder por um crime? Vamos olhar lá no artigo de lei, no Código Penal, na lei especial que seja, qual que é o valor da pena máxima, tá? Já antecipo a primeira regra do próximo slide. Sempre a pena máxima, hein? Pena máxima fixada em abstrato pelo legislador. Está lá na lei, não tem a mínima e a máxima? Eu vou na máxima. Qual que é o valor da pena máxima? Essa pena máxima é igual ou superior a 4 anos? É. Então vai ser o ordinário. Assim. Tá? Igual ou superior a 4 anos a pena máxima? É. Então vai ser o procedimento ordinário. Com todas as suas características. Tá? O procedimento ordinário é o mais lento. É o que tem mais direitos e garantias fundamentais em termos de garantismo penal, mais completo, tá? Mais moroso sob o ponto de vista do garantismo penal. Ampla defesa, contraditório, todos os recursos e meios a elas inerentes, tá bom? Outro detalhe que eu tenho que considerar. Já sei que eu tenho que considerar a pena máxima fixada para o crime abstrato. Outro detalhe que eu tenho que considerar. Quando eu, criminoso, pratico crime em continuidade delitiva. Então não pratiquei um crime só, né? Crimes em continuidade delitiva praticados pelo acusado. Aqueles crimes praticados no mesmo contexto fático, de forma contínua. De forma continuada. Ideia de crime continuado, é isso aí. Então eu tenho que considerar quantos crimes o cara praticou, ué. Ainda que sejam vítimas distintas. Então imagine se, frente à mesma vítima, além de eu caluniar ela, caluniei verbalmente. Não satisfeito, eu fui lá e sentei a mão na vítima. Lesão corporal. Não satisfeito, eu dei uma cuspida na cara da vítima. Contravenção penal. Tá? Então eu pratiquei 3 infrações penais. 2 crimes e uma contravenção. 3 infrações penais. Gênero, né? 2 crimes e uma contravenção. Então vocês têm que analisar. Quando a gente estiver no 9º período, a gente vai trabalhar isso, né? Vocês vão ler uma redação. Vocês vão ler um caso concreto. E vão ter que identificar lá. Ó. Se você não souber fazer isso, você já erra no juiz. Você não sabe para onde vai mandar a petição. Se é ordinário, se é sumário, se é sumaríssimo. Então você tem que levar em conta crimes em continuidade delitiva. Por quê, professor? Porque tem que somar as máximas de cada um desses crimes para saber em qual procedimento que eu vou encaixar. Exatamente. Então você vai somar a máxima da calúnia, 2 anos, você vai somar a máxima da lesão corporal, 2 anos, e da contravenção penal, que deve ser meses. Né? Então eu tenho ali mais de 4 anos. Seria um procedimento ordinário. Tá? Procedimento ordinário. Beleza? Salvo o melhor juízo, que agora eu esqueci. Vou até consultar aqui. Vou consultar a cabeça da fraca.
Lesão corporal, qual que é a pena máxima? Me falhou aqui. A gente vai no código, consulta, qual que é o problema? Tá aqui o código para isso. 129. Lesão corporal. 1 ano. Então não chegaria ao ordinário. Ficaríamos no sumário, no meio termo. 2 anos da calúnia, 1 ano da lesão corporal e mais alguns meses aí da contravenção penal de cuspir na cara. Eu ficaria num procedimento sumário, no meio termo ali, numa vara criminal. Então eu tenho que considerar, hein? Primeiro eu vou de cara na pena máxima do crime que foi praticado. Ah, professor, foi continuidade delitiva, crime em continuidade delitiva. O cara praticou mais de um crime no mesmo contexto. Praticou? Praticou. Então soma todas as máximas, tá bom? Aí nós vamos também identificar o procedimento. Outro exemplo, outro parâmetro, terceiro parâmetro. As majorantes. Majorante é toda vez que o legislador, na parte especial no Código Penal, ou nas leis extravagantes, quando o legislador for fixar um aumento de pena de forma fracionada ou duplicada, aumenta de 1/6 a 2/3, aumenta de 1/3, aumenta 2 vezes a pena se ele praticar o crime de determinada forma. Toda vez que ele fizer isso de forma fracionada ou de forma duplicada, ou seja, ele não está mencionando uma pena mínima e uma máxima, que é inerente ao tipo penal primário. Ele está falando que vai aumentar de forma fracionada. Quando isso acontecer, eu digo que estamos diante de uma majorante. E eu tenho 3 maneiras diferentes, basicamente, de falar das majorantes. Eu posso, são expressões sinônimas, hein? Tá aí no seu slide, ó. Majorante. Posso falar causa de aumento de pena. E eu posso falar forma circunstanciada do crime. São expressões iguais, sinônimas. Quando eu estou falando uma, eu estou falando a outra. Tá? Tem que considerar isso também, professor? Para acertar qual que é o procedimento, ordinário, sumário, sumaríssimo? Tem que considerar. Então, o exemplo que eu pus aí, o roubo. Se eu roubo uma pessoa usando de violência e grave ameaça, subtraio dela o celular com violência e grave ameaça, é o roubo caput, 157. Ainda que eu tiver com a faca, um canivete na mão, vai ser um roubo caput. Arma branca, professor? É caput, é a forma legislativa aí. Só vai ser forma qualificada se tiver com a arma de fogo, tá? Arma de fogo. Mas se eu roubo uma pessoa e uso de violência e grave ameaça, inclusive com o emprego de uma faca, sem acertar, chuchar nela a faca, é claro, né? Só a grave ameaça, ameaçando ali. E eu roubo ela. Esse é um roubo caput. Como a pena é muito elevada, é claro que eu já vou começar no procedimento ordinário. A pena máxima, né? Se, por um acaso, eu for considerar aí a forma qualificada do roubo, a forma circunstanciada, a majorante do roubo, tem, eu trouxe 2 ali, ó. Quem tá, parágrafo 2º e parágrafo 2º A na reforma legislativa. Se eu praticar o crime nessa circunstância, aquele que transporta valores, eu sei que ele está transportando valores, então não é mais o caput, é a forma circunstanciada. Então eu tenho que somar a fração, eu tenho que multiplicar a fração. Vamos nos crimes contra a honra, que fica mais fácil. Calúnia, 2 anos, pena máxima. Mas se eu pratico a calúnia na rede mundial de computadores, no Facebook, olha o tanto de gente que vai ver a calúnia que eu vou praticar. Então não é uma calúnia caput. É uma calúnia circunstanciada. É uma calúnia majorada. É uma calúnia com causa de aumento de pena. Aumenta de quanto, professor? No artigo 141. 1/3. Não é? 1/3. Vamos confirmar? 141. Abre o código aí.
terço. Só para confirmar, 1/3. Então qual que é a pena máxima da calúnia? 2 anos. Se fosse só 2 anos, já adianta a próxima regra que a gente vai estudar no outro slide. Se fosse só 2 anos, calúnia caput, o cara responderia no juizado especial criminal, procedimento sumaríssimo. Mas como foi circunstanciada majorada ou com causa de aumento de pena, vai ser o procedimento sumário de vara criminal. Porque vai aumentar, não vai? Eu tenho que considerar 1/3, eu tenho que somar 1/3 a pena máxima para me identificar qual que é ordinário, é sumário ou sumaríssimo. Tá bom? Pena máxima, 12 anos. 12 meses, perdão. 12 meses. Não, 24 meses. 2 anos, 24 meses. Calúnia. 1/3 de 24 meses. Né? 8 anos. Então, qual que é a pena máxima em tese para esse tipo penal? 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses eu saio do procedimento sumaríssimo, que o teto é 2. Eu fico no meio termo, no sumário. Tá bom? Então a segunda regra que eu tenho que considerar para identificar qual que é o procedimento correto é a majorante. Então a primeira regra, as máximas fixadas para o crime em abstrato. Segunda regra, crimes praticados em continuidade delitiva. O cara não praticou um crime, praticou 1, 2, no mesmo cenário criminoso. Tem que somar todas as máximas. Terceira, se o crime não for um crime caput, for um crime majorado. Se tiver forma majorada, nem todo tipo penal tem, né? Mas se tiver uma forma majorada para aquele tipo penal, eu tenho que fazer o cálculo aí daquela fração junto com a pena máxima fixada para o crime. Tá bom? E a última hipótese são dos crimes qualificados. Tá bom? Todo crime que for qualificado, eu tenho que trabalhar com ele de forma qualificada. Dano caput 163, não é isso? Dano caput 163. Juizado criminal, não é isso? 163. Vamos lá aqui, ó, dano 163. Abra o código aí, junto comigo. 163. Ó, a máxima é 6 meses. Máxima 6 meses. Já a forma qualificada, o tipo penal já passa para 3 anos. Aí eu já vou para o sumário. Saio do sumaríssimo e vou para o sumário. Então, quando é dano, como que foi o dano? Como que foi o dano? Com prejuízo considerável para a vítima, foi um dano simples. Se foi com uso de explosivo, por exemplo, aí o dano é qualificado. Aí eu saio do procedimento sumaríssimo, que seria, se eu analisar só o 163 caput, como é uma forma qualificada, eu tenho que trabalhar com a forma qualificada. Qual que é a pena do crime qualificado? Eu tenho uma nova máxima e uma nova mínima e uma nova máxima, né? Então considero a nova máxima, para saber onde é que eu vou encaixar. Beleza? Uma observação aqui sobre esse ponto. Agravante não entra. Então entra a pena máxima, que vai ser fixada por crime abstrato, eventuais crimes em continuidade delitiva, forma majorada do crime e forma qualificada do crime. E as agravantes ali do artigo 61, 62, 63, 64, por exemplo, reincidência, ou praticar o crime contra o idoso. Isso daí não vai entrar não para me acertar qual que é o procedimento? Não vai. Sabe por que não vai? Simplesmente porque o legislador, ali no Código Penal, na parte geral, quando ele fala das agravantes, ele não fala em quanto que vai agravar. Ele não traz nenhuma fração. Só fala que o juiz vai agravar. E vai agravar na terceira fase do modelo trifásico de aplicação da pena, não é? A gente vai ver isso na hora de estudar a sentença. Ele vai agravar na hora de aplicar a sentença. Vai agravar de quanto? O código não fala de forma expressa qual que é a fração. Por isso que eu não posso considerar agravante. Tá bom? Agravante não. Agravante não entra como parâmetro para descobrir qual que é o procedimento correto, não. Por quê, professor? Não entendi. Porque o código não fala de quanto que agrava.
Mas quanto que agrava, professor? A jurisprudência convencionou que se agrava sempre de 1/6. Mas o juiz vai fazer isso lá na sentença. Lá na sentença o juiz faz isso. Não seremos nós, na hora de distribuir o pedido, que vamos considerar a agravante. Isso vai ser objeto de prova, de instrução. Isso é uma atribuição do juiz, fixar agravante. E não nossa para identificar qual que é o procedimento. Porque, repito, o legislador não fixou o quantum. Não há uma fixação objetiva expressa no Código Penal. Há um convencionamento aí jurisprudencial que é 1/6. Mas jurisprudência, nesse caso, não, a gente não analisa de forma objetiva, né? Tá bom? Olha o próximo slide aí, ó. Agora, talvez eu devesse falar desse slide no primeiro momento, mas agora vai clarear. Olha como que eu identifico o procedimento ordinário. Artigo 394 do Código de Processo Penal. Abre lá. Abre lá. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Quando será que a gente sai dessa quarentena, hein, meu Deus do céu? Não tô aguentando mais. Que coisa, hein? Não tá fácil para ninguém, né? Abre aí então no artigo 394 do Código de Processo Penal. Abriu aí no computador? Entrou lá no Planalto? planalto.gov.br/legislação, códigos, Código de Processo Penal. Na hora que você abrir o Código de Processo Penal, você vai no teclado do computador, aperta o Ctrl e o F, aí abre uma janelinha. Aí você escreve na janelinha 394 e dá Enter. Dá Enter até chegar no artigo 394. Chegou? Beleza. Aí que fala, ó, como que eu identifico os procedimentos comuns? O ordinário, sumário e sumaríssimo. Como que eu vou identificar os procedimentos comuns? O ordinário, toda vez que a pena máxima fixada em abstrato for superior a 4 anos. É só isso? Não é, hein? Olha só o código, não fala tudo. Eu que estou considerando tudo para vocês aqui, considerei no slide anterior. É só a pena máxima? Não é. Eu tenho que considerar majorante, crimes em continuidade delitiva, forma qualificada do crime. Não é? Forma qualificada do crime, majorantes, crimes em continuidade delitiva. E isso. Além da pena fixada no máximo para o crime abstrato. Tá? Então, ordinário, toda vez que a pena máxima do crime for fixada pelo legislador de forma abstrata e ela for superior, igual ou superior a 4 anos. Vocês lembram do intervalo fechado e aberto na matemática? Quando a gente estudava a forma lá da... se inclui ou se não inclui aquele intervalo. Tinha um intervalo que era aberto, que não incluía, e um intervalo fechado, né? Aqui o intervalo é fechado lá da matemática, tá? Porque entra aos 4 anos. Se for 4 é ordinário. E o sumário, quanto vai ser, professor? Se além de eu considerar a máxima fixada para o crime abstrato, se além de eu considerar, se for o caso, crime em continuidade delitiva, que nem sempre vai ter, né? Mas pode ser que o crime tenha sido praticado em continuidade delitiva. Eu, sozinho, pratico mais de um crime naquele contexto. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Se o crime, na verdade, ele se externa de uma forma majorada. Não é? Ou se for um crime qualificado, e esse somatório todo que eu fizer a conta, ficar entre 4 e 2 anos, intervalo aberto, entre 2 e 4 anos, intervalo aberto, ficou no meio termo ali o cálculo, aí o procedimento é sumário. Beleza? E o sumaríssimo? Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, GCRIM, né? Toda vez que eu considerando todas essas hipóteses, a minha pena for igual ou inferior a 2, intervalo fechado, igual ou inferior a 2. Aí é juizado especial criminal. Tá bom? Atenção, gravem isso. Procedimento ordinário e sumário
quando eu identifico fazendo o cálculo, eu trabalho com o juiz lá na vara criminal. É o procedimento de vara criminal. E, obrigatoriamente, quando eu identifico o procedimento como especial, como sumaríssimo, pode colocar ali entre parênteses do sumaríssimo, como procedimento especial, quando eu identifico ele como sumaríssimo, lei dos juizados especiais cíveis e criminais, juizados especiais, por isso um procedimento especial, procedimento sumaríssimo, né? Entre aspas, especial, né? E a gente tem depois os procedimentos especiais. Procedimento sumaríssimo, melhor dizendo, quando eu identifico, considerando todas essas hipóteses que eu mencionei anteriormente, e a pena ainda fica abstratamente abaixo ou igual a 2 anos, eu estou diante do juizado especial criminal. Vou trabalhar no âmbito da Lei 9.099. Tá? Tá bom? Ótimo. Beleza. Então nós vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Eu vou deixar um grande abraço a todos vocês. E em breve a gente está fisicamente juntos em sala de aula para a gente dar risada, prestar atenção na aula, não é? Trocar informações, fazer perguntas pessoalmente para o professor, tá bom? Vão me dando feedback aí. Forte abraço para vocês, hein? Abraço.